E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje vai ser sobre a lei de Coulomb. Mas antes de começarmos a aula, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então vamos lá? Lei de Coulomb é a lei, para identificar a força que atua entre duas cargas distantes uma da outra. Então sempre que eu tenho duas cargas distantes, uma da outra, eu tenho uma força atuante. Essa força a gente chama de força elétrica ou força eletrostática. Então, F seria a força eletrostática, dada em newtons. K seria a constante eletrostática do meio, dada em newtons por metro quadrado. Então, para cada meio existe um K. Normalmente, esse K é no vácuo. Ele vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado. As cargas dadas em Coulomb, em módulo, e a distância em metros, obedecendo ao Sistema Internacional de Unidades. O que vocês precisam saber dessa fórmula? Que quanto maior a distância entre as cargas, menor a força. Ou seja, força e distância são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a distância, a força diminui. Se eu diminuo a distância, a força aumenta. E carga e força são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a carga, a força aumenta. Se eu diminuo a carga, a força diminui. Então, o mais importante nessa fórmula é isso. Distância e força, grandezas inversamente proporcionais. Carga e força, grandezas diretamente proporcionais. E agora com relação ao sinal das cargas. Se eu tenho cargas de mesmo sinal, eu tenho repulsão, as cargas se repelem. Se eu tenho cargas de sinais opostos, eu tenho atração, as cargas se atraem. Então, positivo com positivo, repulsão. Então aqui está simbolizado na carga B a força do A no B. E aqui eu tenho a força do B no A. Do mesmo modo aqui quando as cargas são negativas, a força da carga A na carga B, a força da carga B na carga A. FBA e FAB são forças iguais em módulo, possuem a mesma direção e sentidos opostos, terceira lei de Newton. Então essa tem o mesmo valor em módulo. Aqui embaixo, na atração, cargas sinais opostos, atração. Então aqui eu tenho a força da carga B na carga A, aqui eu tenho a força da carga A na carga B, se atraindo, porque os opostos se atraem. Vamos agora aos exercícios para elucidar essa explicação. Então vamos lá. A lei de Coulomb estabelece que a força elétrica entre duas partículas carregadas é inversamente proporcional ao quadrado da distância existente entre elas. Dessa forma, se duas cargas elétricas encontram-se a uma distância d e passarem a encontrar-se à metade dessa distância, ou seja, d sobre 2, a força elétrica entre elas deverá ser aumentada em... Então o que vai acontecer? Eu tenho uma configuração anterior, que a distância entre as cargas é d. Eu mudei essa configuração passando a distância para a metade. Eu quero saber de quanto vai ser a nova força, se ela vai aumentar e de quanto que ela vai aumentar. A gente já viu que aumenta, Se eu diminuo a distância, a força aumenta, porque força e distância são grandezas inversamente proporcionais. Então vamos lá. Inicialmente, pela lei de Coulomb, força é igual a constante eletrostática multiplicada pelas cargas em módulo sobre a distância ao quadrado. O que aconteceu? A nova força também obedece essa lei de Coulomb, com as cargas que não sofreram nenhuma alteração. A única alteração foi na distância. Ficou agora a metade, ficou d sobre 2 ao quadrado. D ao quadrado dá d ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Divisão de fração é numerador vezes o inverso do denominador. O inverso de d ao quadrado sobre 4 é 4 sobre d ao quadrado. Então acaba o 4 vindo aqui para cima. Então eu posso passar o 4 lá para frente, fica F2 igual a 4K QA QB sobre D ao quadrado. Mas não sei se vocês já observaram, vou até colocar uma cor diferente aqui, o K QA QB D ao quadrado é a força. Força igual a K QA QB D ao quadrado. Então eu posso substituir isso aqui por F. Então eu posso dizer que a nova força F2 é 4 vezes a força anterior. Ou seja, a força é 4 vezes maior.
Então essa nova força é 4 vezes maior. Se eu diminuo a distância pela metade, mantendo as cargas com o mesmo valor, a distância aumenta 4 vezes. A força aumenta 4 vezes, né? Próximo exercício. Duas partículas eletricamente carregadas com cargas de 1 microcoulomb e 2 milicoulomb são separadas no vácuo a uma distância de 0,5 metros. Determine o módulo da força elétrica existente entre as cargas. Então, olha, toma cuidado aqui com os prefixos. 1 microcoulomb e 2 milicoulomb. O micro vale 10 elevado a menos 6 e o mili 10 elevado a menos 3. Então, olha, F é igual a 9 vezes 10 a nona, porque está no vácuo, vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 3, sobre a distância, que é de 0,5 metros ao quadrado. Menos 6 com menos 3 dá menos 9. Menos 9 com 9 eu posso cortar. Então ficou 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Dividido por 0,5 ao quadrado, que é 0,25. 18 dividido por 0,25, 72 newtons. Então a dificuldade nesse exercício é somente a utilização dos prefixos. O micro vale 10 elevado a menos 6, o mili 10 elevado a menos 3. Próximo exercício. Duas partículas carregadas com cargas elétricas idênticas que, sustentadas por fios inextensíveis e de massa desprezível, encontram-se em equilíbrio de forças como na figura mostrada abaixo. Sendo m igual a 0,005 kg a massa de cada uma das partículas, determine. Então, olha, quero o módulo da força elétrica de repulsão que atua sobre as cargas e o módulo das cargas elétricas das partículas. Foi dado gravidade 10 e o K no vácuo 9 vezes 10 elevado a nona, né? Então vamos lá. Primeira coisa a se fazer. Olha, eu tenho esse desenho, né? O desenho inicial. 4 metros aqui, 3 metros a distância entre as duas cargas. São iguais. Eu posso fechar aqui, eu vou ter um triângulo retângulo. Do mesmo modo que se eu complementar aqui, eu tenho o mesmo triângulo retângulo, só que o contrário. Então o ângulo que está aqui é o mesmo ângulo que está aqui, né? Aqui nessa carga, eu tenho uma força que puxa ela para baixo, que é a força peso, e tem a força dessa carga nessa aqui, ó, as duas têm o mesmo sinal, são idênticas. Então a força desse corpo nesse corpo vem para cá, então eu tenho uma força F para cá. Posso traçar resultante aqui, ó. Então, pela regra do paralelogramo, eu encontro essa força resultante. Esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui. Mas temos outras maneiras de resolver também. Outra maneira, ó, vamos achar a tangente desse ângulo aqui. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente seria igual então, ao cateto oposto a esse ângulo, é o 3, sobre o cateto adjacente a este ângulo, que é o 4. Então a tangente do ângulo θ é 3/4. Só que eu posso achar também a tangente desse ângulo aqui, ó. Tangente desse ângulo aqui é o cateto oposto a esse ângulo, que é esse pontilhado, que acaba sendo esse F, né? Esse F que está aqui é o mesmo que fica aqui, ó. São triângulos iguais, ó. Triângulo, retângulo, triângulo, retângulo. Então, a tangente desse ângulo é o F que está aqui, sobre o cateto adjacente, que é o peso que está aqui. Então, tangente de θ é igual a força F sobre o peso. Tangente é igual a tangente. A tangente do ângulo θ é igual a tangente do ângulo θ. Eu posso igualar. Então, fica 3/4, que é igual a força sobre o peso. Consigo achar o peso. Peso é massa vezes aceleração da gravidade. A massa é 0,005 kg e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. 10 vezes 0,005, 0,05 newtons. Então esta é a força-peso. Posso substituir esse valor aqui. Então fica 3/4, que é igual a F sobre 0,05. Multiplicando cruzado, 3 vezes 0,05, 0,15. Dividido por 4.
0,15 dividido por 4, 0,0375 newtons. Então, esta é a força eletrostática atuante entre as cargas. Agora eu quero o valor das cargas, sendo que elas são iguais. Então, lei de Coulomb. F é igual a K, QA vezes QB sobre D ao quadrado, as cargas em módulo. A força, nós encontramos na letra A, é 0,0375, que é igual a 9 vezes 10 à nona, vezes Q ao quadrado. Já que as cargas são iguais, eu posso substituí-las por Q. Sobre a distância entre as cargas, que é de 3 metros, né? Então é 3 ao quadrado. Então, 9 vezes 10 à nona vezes Q ao quadrado é igual a 9, que 3 ao quadrado é 9, vezes 0,0375. Posso cortar esse 9 com esse 9. Fica Q ao quadrado, que é igual a 0,0375 dividido por 10 à nona. Posso passar essa base 10 com o expoente do denominador para o numerador. Quando eu faço isso, eu invirto o sinal do expoente. Então fica Q ao quadrado, que é igual a 0,0375 vezes 10 elevado a menos 9. Vou andar 1, 2, 3 casas para a direita. Quando eu ando 3 para a direita, eu subtraio 3 aqui. Então fica 37,5 vezes 10 elevado a menos 12. Como aqui tem um expoente par, posso tirar a raiz quadrada. Que é uma raiz quadrada. Eu vou dividir esse expoente pelo índice da raiz quadrada. O índice de uma raiz quadrada é 2. E vou tirar a raiz quadrada do 37,5. Raiz quadrada de 37,5 é aproximadamente 6,12. 12 dividido por 2, 6. Então fica 6,12 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. 10 elevado a menos 6 eu posso colocar como um prefixo, né, como um micro. Fica 6,12 microcoulombs. Então este é o valor das duas cargas, tanto da carga A quanto da carga B. Exercício um pouco mais complicado. Próximo exercício da FUVEST. Duas partículas eletricamente carregadas, com 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs cada uma, são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde o K é igual a 9 vezes 10 à nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado. A força de interação entre essas cargas é... Então, olha, vamos achar o valor dessa força. F é igual a K, QA, QB, sobre D ao quadrado. A constante K vale 9 vezes 10 à nona. A carga A e a carga B valem 8 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância é de 30 centímetros. 30 centímetros é igual a 0,3 metros, que é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 1. Nesse exercício é bem mais tranquilo usar potência de 10. Você sabe mexer com potência de 10. Então aqui eu posso colocar 3 vezes 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado. Então, olha, eu posso multiplicar os números que estão fora da base 10. 9 vezes 8 vezes 8. Nesse caso aqui eu deixei o 9, eu só multipliquei 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Então fica 9 vezes 64 vezes 10. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Dividido por 3 ao quadrado, 9. Multiplico os expoentes, 2 vezes menos 1, menos 2. Eu deixei o 9 aqui porque eu posso cortar com o de baixo, para facilitar a conta. Então fica 64 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 10 elevado a menos 2. Divisão de potência de 10, eu conservo a base 10 e subtraio os expoentes. Então é menos 3 menos menos 2, que daria menos 3 mais 2, que é menos 1. Então fica 64 vezes 10 a menos 1, que é 6,4 newtons. É repulsão porque as cargas têm o mesmo sinal, as duas cargas são positivas. Mesmo sinal, as cargas se repelem. Então, alternativa A. Próximo agora, duas cargas elétricas pontiformes positivas Q1 e Q2 no vácuo interagem mutuamente através de uma força cuja intensidade varia com a distância entre elas, segundo o diagrama abaixo. A carga Q2 é o quádruplo de Q1. Eu quero saber quanto que vale Q2. Aqui eu tenho um gráfico então de força, distância entre as cargas.
Lembrando, né, sempre tomar cuidado que aqui no eixo Y, no gráfico da força, tem o prefixo 10 elevado a menos 2. Então, todos esses valores no eixo Y são multiplicados por 10 elevado a menos 2 newtons. Então, olha, eu sei que para uma força de 32,4 vezes 10 elevado a menos 2, eu vou ter uma distância entre as cargas de 0,5 metros. É só a gente voltar, ó. 32,4 e 0,5 metros. Poderia usar de baixo também, sem problema nenhum. Então vamos lá, 32,4 vezes 10 a menos 2 é igual a constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1, né? Eu tirei o módulo aqui, e a carga 2 ela é 4 vezes a carga 1, sobre a distância, que é 0,5 metros, né, ao quadrado. Então 32 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a 4 vezes 9, 36, vezes 10 elevado a nona, que é 1 ao quadrado, sobre 0,25. Posso multiplicar cruzado. 32,4 vezes 0,25, 8,1 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual a 36 vezes 10 a nona, que é 1 ao quadrado. Que 1 ao quadrado é 8,1 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 36 vezes 10 elevado a nona. 8,1 dividido por 36, 0,225. Conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Menos 2, menos 9, menos 11. Se eu ando uma casa para a direita, eu subtraio 1 no expoente. Então, 2,25 vezes 10 elevado a menos 12, né? Que menos 11 menos 1 dá menos 12. Posso tirar a raiz quadrada disso aqui, porque aqui é par. Então, raiz quadrada de 2,25 é 1,5. E o menos 12 eu divido pelo índice da raiz quadrada. O índice de uma raiz quadrada é 2. Então, menos 12 dividido por 2, menos 6. Então, eu encontrei o valor da carga 1. É 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. A carga 2 ela é 4 vezes a carga 1. Então, é 4 vezes 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. 4 vezes 1,5, 6. Vezes 10 elevado a menos 6. Ou 6 microcoulombs. Alternativa é. Então esse foi um exercício que a gente pôde associar com um gráfico de força, distância entre as cargas. Próximo exercício. Uma esfera recebe, respectivamente, cargas iguais a 2 microcoulombs e menos 4 microcoulombs, separadas por uma distância de 5 centímetros no vácuo. Letra A. Calcule o módulo da força de atração entre elas. E letra B. Se colocarmos as esferas em contato e depois as afastarmos por 2 centímetros, qual será a nova força de interação elétrica entre elas? Então, primeiro, vamos achar a força antiga, né? Quando elas estão separadas de 5 centímetros. Lei de Coulomb. Força igual a K, carga 1, carga 2, sobre D ao quadrado. As cargas em módulo. Constante no vácuo é 9 vezes 10 a nona. A carga 1 é 2 vezes 10 elevado a menos 6 microcoulombs. A carga 2 em módulo é 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então eu já tirei o negativo aqui, porque ela estava em módulo. Sobre a distância, que é de 5 centímetros. Só que 5 centímetros para metros, eu divido por 100 ou multiplico por 10 a menos 2. Então fica 5 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, 72. Conservo a base 10 e somo os expoentes. Como está negativo aqui, acabo subtraindo. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Aqui embaixo, elevo 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, e multiplico os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. Posso dividir 72 por 25. 72 dividido por 25, 2,88. Conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Menos 3 menos 4 é menos 3 mais 4, que dá 1. Então dá 2,88 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 28,8 newtons. Então na letra A, o valor da força é de 28,8 newtons. O que vai acontecer agora? As esferas entram em contato e depois se afastam de 2 centímetros. As cargas iniciais das esferas eram de 2 microcoulombs
e menos 4 microcoulombs. Então, olha, antes eu tinha isso, 2 microcoulombs e menos 4 microcoulombs. Elas entraram em contato. Então, quando uma esfera, uma carga elétrica entra em contato com outra carga elétrica, eu tenho eletrização por contato. Você vai fazer uma média aqui. Você vai somar o valor da carga das duas e dividir por 2, que são duas cargas. Então, é 2 menos 4 dividido por 2. 2 menos 4 menos 2, dividido por 2, menos 1 microcoulombs. Então, as duas cargas, na hora que eu separo e coloco uma distância de 2 centímetros, tem o valor agora de menos 1 microcoulomb. Então, eu vou utilizar a lei de Coulomb de novo, só que agora com o novo valor para as cargas, né? O valor de menos 1 vezes 10 elevado a menos 6. Não coloco menos 1 aqui porque elas estão em módulo. Então fica lei de Coulomb F é igual a K, Q1, Q2, sobre D ao quadrado. K é 9 vezes 10 a nona, carga 1 em módulo 1 vezes 10 elevado a menos 6, carga 2 em módulo 1 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância entre elas é de 2 centímetros. De centímetros para metros, né? Eu divido por 100 ou multiplico por 10 elevado a menos 2. Então fica 2 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. Conservo a base 10 e somo os expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. No denominador eu elevo 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E multiplico os expoentes. 2 vezes menos 2, menos 4. Vou dividir os números que estão fora da base 10. Então 9 dividido por 4, 2,25. Conservo a base 10 e subtrai os expoentes. Menos 3 menos menos 4 é menos 3 mais 4, que dá 1. Então 2,25 vezes 10 elevado a 1, 22,5 newtons. Então este é o valor da nova força. Então antes de encostar eu tinha uma força de 28,8 newtons, isso é uma distância de 5 centímetros, né? Depois que encostou, a configuração nas cargas mudou e ele afastou de 2 centímetros. Então a nova força foi de 22,5 newtons. Então, espero que tenham entendido esses exercícios, né? A explicação sobre lei de Coulomb. Qualquer dúvida, assistam de novo essa videoaula. Quem gostou, dá um like lá nesse vídeo, inscreva-se no canal Paradoxo da Física e até a nossa próxima aula.